Deus, nosso Pai, de amor e bondade, nesse momento, elevamos nosso pensamento, primeiro agradecendo a Ti por tudo que tem nos oferecido nessa caminhada, nessa jornada, e que possamos cada vez mais sermos merecedores do Teu carinho, da Tua atenção, do Teu amor, sabendo sempre que destinas a nós Tuas energias, Teus bálsamos e as Tuas graças. Por isso só podemos Te dizer muito obrigado. E que a Tua luz se estenda a todos aqueles irmãos que encontram-se nesse planeta de desafios, a fim de que possamos todos evoluirmos, crescermos, conforme a Tua vontade. Muito obrigado, graças te damos e que assim seja. Então, boa tarde, pessoal. Mais uma vez, é uma grande satisfação estar aqui, nessa casa de luz, convivendo com vocês, com esse pessoal lindo aqui, né? Um dia hoje frio, mas já o sol chegando, o que nos dá um alento, né? A gente reclama quando está muito quente, mas quando o sol faz falta, se esconde, a gente pede que ele retorne. Então, hoje vamos tratar do assunto, a necessidade da reencarnação. Há uns semestres atrás, eu dou aula lá no Bezerra de Menezes, no Estudo Sistematizado da Doutrina, no ESD, no grupo 4, que é o último semestre, que finaliza o estudo. Uma aluna chegou um dia, no início da aula, e perguntou assim, se nós íamos tratar de livre-arbítrio. E ela perguntou, se a gente tem o livre-arbítrio, por que nós somos obrigados a reencarnar? Nunca tinha pensado nessa pergunta, mas gostei muito dessa pergunta. E desde daquele dia, seguido, tenho tratado desse assunto, né? Não sei se vocês já fizeram essa pergunta. Se a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira morada é o plano espiritual, por que nós precisamos estar aqui, encarnados, passando pela matéria como nós estamos? E a resposta, me lembro muito claramente, eu passei naquela época para essa aluna, essa menina, era uma menina bem jovem. Jesus ele falava de Deus não só como Pai. A gente sempre fala em Deus como Pai, né? Mas na verdade Jesus tratava Pai e Mãe, porque ele dizia que Deus ele tem a razão do polo masculino e a sensibilidade do polo feminino. Então ele dizia, ó Pai e Mãe do cosmos, origem nossa. Esse é o verdadeiro, o original do Pai Nosso. Então, como todo pai e mãe, vamos falar assim, que quer o bem dos seus filhos, de um filho, o que ele faz? O que essas pessoas fazem quando nasce um filho? Vocês, eu vi, tem bastante mãe, mulheres aqui, pais, né? Uma das primeiras atitudes que é tomada quando ainda lá no hospital nasce uma criança, e que certamente se nós perguntássemos para essa criança se ela gostaria de passar por alguns episódios, ela diria que não. E os pais são obrigados, pelo bem dos filhos, fazer essas opções. A primeira, vamos lá, não é o teste do pezinho, que eu não conheço ninguém que negou até hoje que fizesse o teste do pezinho do seu filho. Que sabe que o pé da criança vai ser furado, que vai sangrar e que ela vai chorar. E às vezes as mães choram mais que as crianças ainda. Quando tem a oportunidade, né? Tá rindo, né? Mas é verdade, né? Quando vem a criança chorando, a mãe chora mais, mas sabe da necessidade de fazer esse teste. Logo em seguida, a próxima atitude e também é muito são as vacinas do bebê, que também sabe que vai da febre, que é dolorida, várias, né, coisas acontecem, mas os pais tomam a atitude de permitir. E assim por diante, conforme essas crianças vão crescendo, esses filhos vão crescendo, né, vão cuidando da alimentação, às vezes não gostam da alimentação, fazem ingerir aquela substância, pois quando vão para a escola, os primeiros dias da escola,
para a criança sempre é traumática, né? Tanto é que tem muitas escolas que tem até nas fases iniciais, tem bancos para os pais ficarem sentados ali para fazer adaptação para essas crianças. Mas os pais sabem da necessidade e fazem isso. E nós poderíamos aqui elencar várias coisas, atitudes que são tomadas, né, pelos responsáveis, pelos pais, e que não perguntam para os filhos se querem que sejam tomadas aquelas atitudes, porque sabem que é para o bem deles. Por isso que esse Deus, pai e mãe, quando nós espíritos, eles nos matriculam na escola chamada Terra. Aqui nós estamos numa grande escola, pessoal. O planeta Terra é uma grande escola. E, mas nós não temos o livre-arbítrio, nós ainda estamos numa infância espiritual. Ainda somos espíritos numa fase inicial da caminhada. Isso que nós já estamos há algum tempo, mas nessa evolução espiritual nós ainda somos crianças ainda, necessitando que a nossa caminhada ainda seja conduzida. Quando o nosso livre-arbítrio total, nós ainda estamos longe de adquirir esse direito ainda. E nessa escola que nós estamos, quando somos matriculados, nós recebemos um uniforme. Esse nosso corpo aqui é o nosso uniforme. É o uniforme do espírito para estudarmos, aprendermos durante o período que nós estivermos aqui encarnados. A gente sempre ouve falar, logo no início, quando a gente começa a conviver com a doutrina espírita, tem algumas palavras, algumas chaves, algumas questões que são chavão aqui dentro, né, da doutrina espírita. Livre-arbítrio, a disciplina, a questão de evolução do estudo. E tem algumas coisas, né, assim, olha, aqui o planeta, lá inclusive, porque isso está no Evangelho, bem no início, ali, se eu não me engano, no capítulo 3, né, onde fala da progressão do mundo, que nós estamos num planeta de provas e expiações. No estágio evolutivo, nós estamos a recém no segundo estágio. Passamos do planeta primitivo para o planeta de provas e expiações. E o que são provas? Provas são aquelas situações em que nós precisamos passar, onde nós nos educamos pelo amor. Quando nós estamos lá na erraticidade, no plano espiritual, e numa condição de reencarnar, onde existe toda uma equipe de arquitetos reencarnacionistas que, já conhecendo o nosso passado e o que nós precisamos passar aqui encarnados, né, na Terra, eles identificam os nossos desafios e dizem, olha, fulano de tal, tu precisa reencarnar e vai ter esse outro espírito como marido. Aí, não, mas esse aí eu já fui casada com ele várias vezes, aguentei ele por muitos anos. Pois é, agora tu vai reencarnar e vai aprender a amá-lo. Não vai mais aguentar. Ou, muitas vezes, a filiação, os nossos filhos, né, eles nos são oferecidos, na maioria das vezes, para que a gente resgate algumas situações de vidas pretéritas, de vidas passadas. Puxa, mas eu vou conviver com isso aí também. Às vezes, também, nós vamos dizer, tivemos vários tipos de relações com aqueles espíritos. Mas tem uma situação que é muito especial, que é a maternidade. Eu vou citar especificamente a maternidade, porque lá no livro onde o Clarencio nos diz o seguinte, que a maternidade é um serviço espiritual, na qual a alma, muitas vezes por longos períodos, se dedica exclusivamente a trabalhar os sentimentos, principalmente o sentimento do amor.
E quem é mãe sabe o quanto é diferente a relação de amor para com os filhos. Não importa o filho, não importa a situação. O amor materno, ele é muito significativo. Então, uma das formas de nos educarmos nas nossas provas, é conviver com os nossos filhos. Né? Eu estou falando nós, falei maternidade, falando nós, porque nós todos, homens que estamos, em algum momento já fomos mães também, em outras encarnações. Todo mundo aqui já nasceu em algum momento na polaridade masculina, em outras situações nas polaridades femininas. Todos nós. Ninguém exclusivamente reencarnou somente numa polaridade. Nós estamos tendo oportunidades, conforme as nossas necessidades, de mudar, modificarmos a forma como nós reencarnamos. Bom, então, nessas provas, onde o sentimento do amor ele é trabalhado, são as nossas provas. Né? Hoje a Crislane, quando falou da questão do festim das bodas, né? Aprendermos a amar a todos, a verdadeira caridade. A verdadeira caridade só vai ocorrer quando nós aprendermos a sermos caridosos automaticamente. Vai ter que ser um processo natural em nós, impensado. Não olharmos somente em praticar atos de caridade, e a caridade não só essa material, mas a caridade real dos nossos sentimentos, das nossas vibrações, quando nós não nos dermos conta que estamos sendo caridosos. Essa é a verdadeira caridade. E a caridade nós só vamos ter realmente quando nós olharmos os nossos irmãos com amor, indistintamente, a todos, afetos e desafetos. Bom, então estamos aqui nas provas. Mas também, durante as nossas vidas, nossas existências, pelos nossos maus pensamentos e maus sentimentos, atitudes, hábitos, nós vamos lesionando o nosso corpo espiritual, ou perispírito. Por isso que também nessa escola chamada Terra, nós precisamos passar pelas expiações. Então, as provas onde nós nos educamos pelo amor. E as expiações onde nós nos reeducamos pela dor, pelas dores. Por isso que os episódios que nós todos passamos, que a gente atribui muitas vezes até aos outros, os nossos desafios, nossas dificuldades, culpamos os outros, mas sempre nas nossas caminhadas não existem injustiças. Ou não existe injustiçados. Injustiças existem, mas injustiçados não. Nós sempre somos merecedores de tudo que acontece conosco. Essa nossa maneira, a maneira de nós modificarmos isso, por isso as expiações se refletem no nosso corpo físico, mas que antes de refletir no nosso corpo físico, estão impregnadas de lesões no nosso perispírito. Quem é que não sabe o que é perispírito? Que alguém não sabe o que é perispírito? Não sabe o que é perispírito? Tu já viu aqui naqueles filmes, a gente fala em fantasmas? O que é o fantasma? Fantasma é o perispírito, é o corpo fluídico. Ele tem uma matéria muito sutil, né? Que nós chamamos alma, entendeu? Aquilo é o perispírito, é o nosso perispírito. Vamos dizer, é o revestimento do nosso espírito. Tá? Isso é por isso que a gente fala em perispírito ou corpo espiritual. Então, nós lesionamos, ali que vem a origem das nossas doenças do físico. Estão impregnadas no perispírito. E quando as nossas expiações, nós temos que nos reeducar. E aí vem todas as dificuldades, porque nós passamos das nossas dores. Seguido, a gente escuta assim, olha, fulano lá, normalmente amigo, um ente querido, um parente, está cometido de tal doença, é grave a situação, né? E a gente faz todo o tratamento
dos médicos, e precisamos dos médicos, ainda da ciência, para tentar modificar aquela situação, mas não adiantou, desencarnou, né? Não se curou. E por outras vezes, as pessoas com os mesmos sintomas fazem os atendimentos, o médico toma medicação e tem um efeito diferente, conseguem se curar. Por que essa diferença? É muito importante a gente saber disso. Conforme as nossas lesões perispirituais, se nós nos modificamos, se a gente faz mudanças de hábitos, de atitudes, de pensamentos, de sentimentos, nós vamos também nos tratando. Nós vamos ajudando a medicina a nos tratar. Quando a gente não faz só isso, a gente somente espera o resultado ou da ciência, da medicação, ou eu vi o rapaz antes falando da questão do passe. O passe é importante, ele é muito bom, né? Mas só o passe, pessoal, ele não resolve. Eu sempre digo que receber um passe na casa espírita, somente o passe, é como tomar um analgésico para uma dor. A gente vem, toma um analgésico, mas se nós não tratarmos a causa dessas dores, ela vai voltar. Então, quando a gente vem, nós vemos aqui, eu vim me sentindo, não estou me sentindo bem. Vou na casa espírita receber um passe bem e saio daqui melhor. Daí, depois de um tempo, volta tudo. Porque nós não tratamos a causa, tratamos o efeito. Então, tem que ter esse cuidado. A gente tem que vir aqui. E hoje, quando a Crisane diz assim, ó, ser cristão é muito mais dizer eu sou cristão, é praticar as leis divinas. São fundamentais para as nossas mudanças. São 10 leis. Está lá no Evangelho segundo, no Livro dos Espíritos, no terceiro livro, dentro do Livro dos Espíritos, as 10 leis divinas. Todos nós, toda a humanidade, em todos os níveis evolutivos, estão regidos por essas leis. E essas mudanças é que faz com que a gente modifique essa nossa situação. Mas voltando à questão daquele que está doente, e a pessoa desencarna depois de um tempo, diz assim, ele não se curou daquela doença. Nós sempre saímos daqui não curados totalmente, mas melhores do que aqui chegamos. Às vezes as nossas lesões são tão profundas, tão significativas, que depende das nossas mudanças, conforme nós as praticamos, conforme nós entendemos que aquilo não é uma punição, a gente leva lá 2, 3, 4, 10 reencarnações para realmente nos curarmos. Quando nós olhamos os verdadeiros motivos pelos quais nós estamos com essas energias deletérias que são as doenças, entender isso, por quê e para que nós estamos sendo acometidos dessas energias, e fazemos as mudanças necessárias, nós nos curamos mais rapidamente. Por que a doutrina espírita é contra o aborto? Porque justamente quando o aborto forçado, tá, pessoal? Não o aborto espontâneo. Aborto aquele que é forçado. Por quê? Nós estamos tirando o direito daquele espírito reencarnar e passar por esse processo de melhoramento. Nós estamos tirando o direito daquele espírito, o direito que nós tivemos. Nós tivemos esse direito de fazer as mudanças necessárias durante o período que estiver aqui sobre esse planeta, de se melhorar. E esse melhoramento é que vai trazer depois reencarnações melhores. Por isso que a doutrina espírita é terminantemente contra o aborto. Só tem uma situação em que a gente concorda, é quando a vida da mãe está em jogo. Então, nesse momento, se prioriza aquele que já está encarnado. Só nessa situação. Demais, não, totalmente contra.
Por que a doutrina espírita é contra a pena de morte? Totalmente contra a pena de morte. Por quê? A gente às vezes vê aquelas situações de crimes hediondos e assim, isso aí tem que matar. Não acontece isso seguido, né? Olha só que animal. A gente olha, pensa os nossos irmãos, a gente pensa assim, isso aí tem que ser exterminado. Nós estamos tirando a oportunidade daquele espírito passar por momentos de reflexão, de dificuldades, de ter a sua liberdade diminuída, e que certamente esses momentos teria oportunidade de fazer modificações. E quando nós tiramos a vida de alguém nessa situação, possivelmente nós estamos agravando essa questão emocional de revolta contra todo o sistema em que ele está envolvido, que ele está vivendo. Por que a doutrina espírita é totalmente contra a eutanásia? Eutanásia é quando as pessoas ainda têm a vida do corpo, mas está em vida vegetativa ou está ligada a aparelhos, exatamente pelos mesmos motivos. O corpo está ali em seguida, assim, fazendo um parênteses, a gente escuta, né? Tomara que Deus eleve, está cansada de passar por essa situação. O espírito não cansa. Agora, o corpo, ali, ele está, como eu disse, é só aquele uniforme, é só aquela maneira de receber, né, esse veículo para a nossa caminhada. Mas a eutanásia, pessoal, tem espíritos que no último segundo daquela existência, por um arrependimento ou por um perdão, consegue atenuar de forma significativa envolvimento para próximas encarnações. Então, quando acontecer isso, tomara que não aconteça com ninguém ou com a familiar, mas se acontecer, ter a percepção, a noção de que enquanto houver um sopro, uma possibilidade de o espírito continuar reencarnado, esse espírito está tendo a chance de crescer, de evoluir e de modificar encarnações futuras, onde sempre nós viemos melhores do que fomos numa passada. Também escutamos várias vezes as pessoas dizerem, olha, o mundo está um caos. Né? Hoje nós vivemos a melhor das nossas encarnações. O mundo nunca esteve tão bom. É que hoje a gente fica sabendo com bastante rapidez tudo o que acontece. Instantaneamente nós estamos cientes do que está acontecendo. Mas cada um de nós que está aqui estamos vivendo as nossas melhores encarnações. Nós já fomos terríveis. Todos nós. Por isso que precisamos reencarnar. E essa quando fala da necessidade da reencarnação, é a grande oportunidade de nós crescermos novamente, de nós evoluirmos, de nós percebermos o quanto esse pai, mãe é bom quando nos coloca nessa escola, junto com outros irmãos, afetos e alguns desafetos, que estão muitos deles dentro das nossas famílias, nos ensinando a trabalhar o principal sentimento que nós devemos ter, que é o amor. Quando a gente fala em amor, como é interessante, nós ainda nesse estágio evolutivo da Terra, nós não sabemos ainda o que é o amor. Nós sabemos uma fração muito pequena desse sentimento. Porque quando a gente, lá no Evangelho, diz, né, amai até os vossos inimigos, as pessoas não amam de jeito nenhum. Como é que eu vou amar meu inimigo? Mas de jeito nenhum, né? Só que aquele inimigo que diz ali, muitas vezes, é um espírito muito mais ligado a nós que nós não imaginamos. E que por algum motivo ele se tornou nosso inimigo, e muitos desses motivos foram culpas nossas, teve nossa participação.
Então, esse sentimento do amor, nós precisamos trabalhar com bastante intensidade. E é uma das grandes oportunidades que nós temos reencarnados de fazer isso. Esse planeta está passando por um processo de modificação profunda, né? As datas, cada um, às vezes, são muito, não, nada é certo, né? Nós estamos passando um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Como é que o planeta vai se modificar? Passar desse segundo estágio para o terceiro estágio. Não é o planeta que vai se modificar. Essa evolução está em nós, individualmente. Nós nos melhorando, nós vamos modificar todo o planeta, nós, humanidade. E segundo dizem, nos trazem as mensagens dos nossos irmãos do plano invisível, aqueles que não fizerem as modificações necessárias, não se adaptarem a um novo estágio evolutivo, não reencarnarão mais na Terra. Serão conduzidos a outros planetas no mesmo estágio que nós estamos hoje. Então, a pergunta que a gente sempre faz: quer continuar vivendo como está? Tá bom assim? Todo mundo diz que não. Não, aqui tá ruim, aqui tá isso, aqui tá reclamando. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos evoluir, vamos crescer, vamos modificar os nossos pensamentos, vamos modificar os nossos sentimentos, vamos diminuir os nossos vícios. E quando eu falo vícios, não são só vícios materiais, não é só vícios, álcool, tabaco, drogas lícitas, são os nossos vícios emocionais, nosso orgulho, nosso egoísmo, como diz no Evangelho, as nossas chagas que nós carregamos, que devem ser extirpadas dos nossos corações. Quando nós conseguirmos fazer isso com intensidade, nós estaremos evoluindo individualmente e fazendo a evolução coletiva também, acompanhar a evolução coletiva. Valorizarmos as nossas vidas, pessoal. É importante nós valorizarmos as nossas vidas. Cada um de nós tem a vida que precisa e a vida que merece. Quando a gente faz uma pergunta assim, todo mundo tem a certeza da existência de Deus? Todo mundo diz, tem a certeza. Todo mundo acredita. Quem é que não acredita em Deus? Alguém aqui não acredita em Deus? Eu não vou nem perguntar da fé, porque a nossa fé é muito pequenininha. Todos nós. A nossa fé é quase irrisória, assim, é uma coisa muito pequena. Mas a certeza e a crença em Deus, então Deus não erra. Deus não fez nada errado. Deus nos colocou no lugar certo, no momento certo, na situação que nós precisamos para crescer, para evoluir, para nos desenvolver, para nos tornarmos seres humanos melhores. Então, a nossa encarnação, desde o início da nossa gestação, onde, no momento em que um espermatozoide fecunda um óvulo, nós já começamos a ter a oportunidade de crescer. Até o último instante da nossa vida, da nossa existência, nós devemos continuar a aprender. Mas eu já tenho uma idade avançada, eu não tenho mais nada que fazer nessa vida. Nós sempre temos alguma coisa para fazer aqui. Aprender e ensinar alguém. Então, valorizar todos os instantes, todos os momentos, em todas as circunstâncias. Acabarmos com as nossas raivas, trabalharmos as nossas mágoas, os nossos ciúmes, a nossa inveja, a nossa ira. Isso são venenos que nós precisamos tirar da nossa caminhada. Aí nós vamos estar melhorando e descobrindo por que necessitamos reencarnar. No momento que nós extirparmos tudo isso, nós não precisaremos mais reencarnar da forma como nós reencarnamos. E aí responderemos aquela pergunta que aquela menina fez, né? Cadê meu livre-arbítrio? Aí sim, quando nós conseguimos dar esse passo evolutivo, nós vamos ter o livre-arbítrio de escolher e definir como nós vamos continuar vivendo. Tá, pessoal? Esse assunto eu acho muito bacana, é muito longo, mas o nosso tempo se foi. Então, eu espero realmente ter deixado uma mensagem aqui para que todos reflitam no verdadeiro sentido, né, da motivação dessas nossas reencarnações, do porquê que nós estamos aqui. E não só o porquê, mas principalmente mudar essa pergunta.
para que eu estou aqui? Eu acho que é fundamental nós nos questionarmos, para que eu estou aqui? E quando nos chegar à conclusão que nós estamos aqui, tendo a grande oportunidade de fazer diferente nas nossas caminhadas, independente dos outros, eu sou responsável exclusivamente pela minha caminhada. A gente vai ver que sempre vale a pena. Nunca devemos desistir de tentarmos continuar evoluindo, seja que circunstância for. Que a luz e a paz do Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre, em todos os momentos, em todos os instantes. E que as suas energias, transmitidas pelas suas mãos dadivosas, que se espalham, que se estendem sobre todos nós, consigam atingir nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, harmonizando cada vez mais, para que possamos continuar trilhando as nossas jornadas com mais vontade, mais dedicação e, principalmente, com muito amor. Muita luz e muita paz a todos. Que assim seja. Graças a Deus.